deixando aqui o nosso boa noite a todos. Esperamos que todos sejam bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. O tema dessa noite é um tema técnico, né? Vamos trabalhar alguns conceitos que o Espiritismo traz, então são bem específicos, né? E que são os processos, vamos falar um pouquinho sobre os processos e vamos falar também sobre os convulsionários. É um tema lá do Livro dos Espíritos. Ele aparece, é claro, em outras referências, mas está presente no Livro dos Espíritos, da questão 473 a 480, é a parte referente aos processos, e da questão 481 até a questão 485, se eu não me engano. É isso? 483, que é a parte dos convulsionários. Como eu falei, esses temas vão aparecer bastante lá na revista Espírita, e está presente também na Gênesis, ok? Está presente na Gênesis. E aí, para a gente iniciar e já indo focando dentro da nossa temática, eu faço questão de iniciar com a leitura da questão 473 do Livro dos Espíritos, que começa a tratar sobre os processos. Kardec pergunta sobre esse fenômeno, né, aos espíritos, da seguinte forma: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Então, Kardec pergunta se o espírito pode, né, assumir o corpo de um encarnado. E a espiritualidade responde a ele: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. É bastante interessante aí a resposta dos livros dos Espíritos sobre essa questão, é a questão 473, se realmente um espírito ele pode adentrar ao invólucro corporal e assumir, né, o corpo de um encarnado. Léo, responde isso aí para nós. Aliás, os espíritos já responderam, mas dá aí a sua Só, opinião, a sua maneira de interpretar. O que você acha aí, que os espíritos estão falando para nós? boa noite a todos, como já havíamos falado. Essa questão dos processos, né, como o Davi já leu, a pergunta de Kardec, já deu a resposta dos espíritos, mostra para a gente que, verdadeiramente, né, como a lei de Newton, né, dois corpos não atuam no mesmo local. Né? Então, havia muita confusão até então de que, antes de Kardec trazer esse estudo, de que existia propriamente dita essa incorporação, né, de que o corpo tomava o corpo da pessoa e ali atuava totalmente, isentando a pessoa encarnada. Aí, com a codificação, Kardec nos mostra
através das perguntas e a resposta dos espíritos, que não é bem assim. E, principalmente, nessa resposta que os espíritos dão aqui, mostra o quanto somos responsáveis pelos nossos atos, né? O quanto atraímos para nós mesmos. E, à medida que nos descobrimos e vamos compreendendo a razão de estarmos aqui, por que tantas as coisas acontecendo, aí vamos situando. Estamos aqui encarnados no corpo físico e somos responsáveis. Então, tudo que fazemos, atraímos. E aqui mostra, com a resposta dos espíritos, né, que aqui o encarnado é sempre quem atua. Né? Então, a responsabilidade é nossa. Então, atraímos aquilo o que fazemos. Então, quando fazemos algo ruim, logicamente, haverá uma consequência. E quando você atua no mal, você atrai para vocês, acabamos atraindo de pessoas desencarnadas ruins, né? Que vão entrando em sintonia e as pessoas vão perdendo o controle de si próprias. E esse é o grande perigo. Quando você perde a sua autonomia, você fica à mercê. E é o que ele mostra aqui, né? E claro, mesmo com essa atuação do desencarnado sobre o encarnado, o, o, ele jamais substitui a pessoa. Ele atua sim, influenciando, subjugando, mas ele não toma o seu corpo. Então, depois dessa resposta, os espíritos já compreendemos de que não é bem assim. O espírito não toma o seu corpo, ele exerce uma influência grande ou pequena, má ou bem, dependendo da ação que tomamos no dia a dia, né? A questão da responsabilidade, né, é muito importante a gente sempre destacar que a gente não pode fugir a essa situação, né? Mas a gente vai encontrar na literatura de Kardec, né, a gente vai encontrar essa discussão e do conceito de possessos, né? Porque fica evidente que aqui no Livro dos Espíritos, Kardec vê as manifestações que aconteciam, né? A gente observa isso hoje, né? O domínio de determinadas entidades, de determinados espíritos sobre determinados encarnados, colocando-os em uma condição humilhante, né? A gente observa em algumas situações essa situação. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, ele, na questão 473, ele percebia a possessão muito próxima do conceito de subjugação, que é uma obsessão. Se a gente for lá no Livro dos Médiuns, os livros dos médiuns vai dizer para a gente que a obsessão é uma ação malévola de um espírito mal, persistente, né, sobre o indivíduo. De forma generalizada, a gente vai encontrar. É claro que vai dividir o processo obsessivo, vai classificar em 3 níveis, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E Kardec, ele acreditava na época, lá em 1857, data da publicação do Livro dos Espíritos, de que os possessos, na verdade, eram subjugados. Né? A subjugação era o que se chamava de possessão, era o que ele entendia como subjugação. E o conceito de possessão, para Kardec, ele avançou. À medida que foram sendo apresentados e estudados outros casos, a partir, então, aí de 1863, né, os estudiosos da doutrina vão nos falar sobre isso, a partir
da Revista Espírita, de dezembro de 1863, Kardec vai modificar a sua opinião em relação à possessão, vai admitir a conceituação, vai fazer o tratamento diferente da ideia de subjugação e vai colocar isso no livro da Gênese, em 1867. Né? Então, lá no livro da Gênese, ele vai admitir esse domínio do corpo do indivíduo pelo espírito. É evidente que, como o Léo falou, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não é que que o espírito esteja substituindo o corpo, né? É quase que como por uma questão de fraqueza moral, o espírito se afastasse um pouco e do encarnado, né? Deixasse brecha para que o espírito possessor pudesse assumir o controle do seu corpo. Inclusive, a ponto de... quase que a pessoa ficava inconsciente, ele assumia, você falava com ele, né? Era o espírito que estava falando, o rosto se transforma. Se for na psicografia, muda a maneira e o estilo de escrever. Se for na psicofonia, muda, né, o tom de voz. Então, Kardec, a partir, então, aí, desses artigos, que foram vários, que surgiram a partir do ano de 1863, começa a aceitar, começa a trabalhar com o conceito de possessão dessa forma, como eu vim falando aqui anteriormente. Tanto que, na Gênese, o título do... não é do capítulo, mas do tema em que ele trabalha é obsessão e possessão, né? Ele faz a distinção, ele faz a diferença, e você vai encontrar isso, no capítulo 14 da Gênese, nos itens 45 a 49, o Kardec vai fazer, então, uma comparação entre o que é obsessão e o que é possessão. Tanto que muita gente, às vezes, confunde muito a possessão com a subjugação, porque o que acontece? Kardec aceita, descreve para nós, no item 48 do capítulo 14 da Gênese, que há casos de possessão por espíritos malévolos, e há casos de possessão por espíritos bondosos, benfeitores. Então, ele trata assim, dessa forma, o que não acontece com o caso da subjugação, que é uma obsessão. Né? Então, se você for lá pesquisar, você vai encontrar Kardec falando assim, porque o espírito malévolo, de alguma maneira, por alguma fraqueza moral do possuído, ele toma conta do corpo, da ação. Não é que tira, não é porque está dois espíritos num corpo, mas o possuído entrega de bandeja, por fraqueza, o controle do seu corpo. E aí ele tem o domínio da voz, tem o domínio das ações, né? E também em graus diferentes, tá? Também em graus diferentes, né? Mais ou menos acentuado. E no caso do benfeitor, às vezes quer passar uma mensagem, quer para o grupo, ele também pode fazer. Os irmãos lá do Lar de Frei Luís, né, através dos livros do Rocha Lima, do fundador da casa, existem vários livros do Rocha Lima que eu tive a grata oportunidade de ler. Ele descreve alguns casos, do próprio Paulo César Frutuoso, outro irmão que está com um trabalho muito bacana, e ele conta esses casos em que as entidades benfeitoras
tomavam conta do corpo para o tratamento de cura lá de vários pacientes. Léo, eu tenho assim uma particularidade para contar em relação à possessão, porque assim na minha interpretação, né, eu pude perceber, vivenciar um caso de possessão, né? Então, certa feita, eu cheguei lá no nosso centro espírita, o Fé, Esperança e Caridade, e a reunião pública já tinha iniciado, o meu estudo na área mediúnica era depois da reunião pública, mas eu cheguei, a reunião pública já tinha chegado e o pessoal da recepção vieram assim, todos assim, preocupados, né, me passar uma situação. A situação era que havia uma família, uma criança de em torno de uns 10, 11 anos, completamente transtornado. A mãe e a avó estavam acompanhando ele estava agarrado. Quando eu vi, achei muito estranho. Estava agarrado na janela e o pessoal agarrando ele, com medo dele pular da janela, se machucar. E a reunião estava acontecendo, como isso acontecia lá no final, nosso salão é bem grande, lá no final, então as pessoas teriam que virar para trás para poder perceber a situação. Então, a maioria do público não estava observando o que estava acontecendo na última fileira. E o menino agarrado, né, na janela, e o pessoal agarrado no corpo dele, a mãe, e mais um dos nossos irmãos que faziam parte da recepção. E aquela situação, e ele querendo sair, ele querendo fugir da reunião pública, e eu pude conversar com a avó, e a avó me falou que ele estava nessa situação já há vários dias, praticamente uma semana, que ninguém dormia na casa, que ele não deixava, que ele gritava. E aí a gente, depois de muito esforço, conseguiu levar ele para tirar ele do salão e levar para a área externa, ainda dentro do centro, mas numa área externa ali do nosso querido Fé, Esperança e Caridade. E começou a chegar os trabalhadores do grupo mediúnico, que eu faço parte, e a gente tentava controlar a situação, conversar com ele, mas o menino totalmente transtornado, dizer que queria fugir, tentava subir nas grades, que nós temos uma grade ali na entrada, grande, né? Ele tentava subir, corria para um lado, corria para o outro, falava palavras impróprias. Olha, deu um trabalho danado. E a mãe, conversando conosco, falou que tinha levado que ele era uma criança excepcional, que ele já nasceu com problemas, mas ele era uma criança dócil, com problemas mentais, mas ele não era agressivo da forma que ele estava se comportando, que aquele comportamento não era dele. E não estava deixando ninguém dormir, eles estavam muito preocupados dele fugir, de acontecer alguma coisa, aquela situação toda, né? E corria para cá, corria para lá, e a gente, então, a gente precisa levar ele lá para a sala mediúnica para fazer o tratamento com os benfeitores espirituais. A gente conseguiu, depois de muita luta, perceber que ele seguia a mãe. Queria agredir a mãe, falava palavras duras para a mãe, mas, de alguma maneira, ele ainda seguia a mãe e a avó. Então, a gente conduziu a mãe lá para a sala mediúnica e ele foi atrás, porque é no segundo andar, né? Ele tinha que subir a escada e tal, e ele foi. E a gente conseguiu colocar, depois de muito sacrifício, conseguimos colocar ele na sala mediúnica para iniciar o tratamento espiritual. Deu um trabalho danado, né? E eu percebi o momento em que o espírito possessor saiu dele, porque ele tombou com a cabeça para trás, assim, e aí voltou. Léo e amigos internautas, era uma criança dócil, totalmente diferente. O rosto dele
modificou, acalmou, serenou. A gente fez o tratamento tanto na criança quanto na mãe, né? E, e depois, então, dos passes, de muita reza, pedindo a intervenção aí dos benfeitores da casa, ele conseguiu sair daquele transe, né? Afastar aquele obsessor, a criança calma, tranquila. Léo, outra pessoa, saiu do nosso centro, graças a Deus, uma outra pessoa. Só que a gente conversou muito com eles, né, com a família, para que a família orasse, buscasse religião, se interessasse para vir para o centro espírita. Eu doei o meu evangelho para eles, que era muito importante eles lerem e tal, mas a gente nunca mais viu aquela família lá no nosso centro. Mas foi um caso em que eu identifico assim mesmo como um caso de possessão. Deu muito trabalho, porque agora é aquela história, né? E há muitos níveis, diferentes níveis, né? Com certeza. Assim, de domínio, né? Mas que aquele irmãozinho estava sob o domínio, né? Completamente subjugado por algum, inclusive a espiritualidade disse que a ligação era ele com a mãe e a família, né? Eram devedores mesmo. Então aquele caso de perseguição era para a família, para a mãe, para a avó, principalmente para a mãe e para a avó. E ele, que já Caramba. sofria por conta da doença mental e ainda era atormentado por ter dificuldade de controlar, né, evidentemente, seu psiquismo. Algum Uhum. inimigo conseguiu, evidentemente, fazer, né, tomar, subjugar, tomar. É. E esse foi um caso que eu identifico assim como um caso de possessão vivenciada, né? Porque pude participar Uhum. ali da, daquela história aí de restauração, né, do irmãozinho ao, à sua conduta normal, sua vida normal, entendeu? Com Mas é isso. certeza. Então, o caso da possessão, ela, quando é tomada por um espírito malfeitor, realmente é um caso, é um processo obsessivo. A gente identifica, como Kardec fala isso na Gênese, né? Então, quando acontece um caso de possessão por um espírito malfeitor, aí você tem um caso obsessivo que tem que ser tratado, né? Mas também a gente tem a outra situação. É por isso que Kardec faz o tratamento, quando ele amadurece o conceito, ele faz o tratamento de obsessão separado ou de subjugação, né? Separado de possessão, porque você tem a possibilidade de ser um benfeitor, né? Que toma conta do corpo do médium para fazer algum tratamento, fazer alguma, Uhum. enfim, falar, né, durante por uma plateia, enfim, são casos apresentados aí por Kardec, vale a pena investigar, né? Então você vai encontrar isso na Gênesis, você vai encontrar isso na Revista Espírita e você tem isso presente também no Livro dos Espíritos. Léo, conta para nós aí o que você conseguiu pesquisar pelo tema seguinte lá do Livro dos Espíritos, que são os convulsionários. É. Eu vou começando pela pergunta de Kardec, né? Dos convencionários, que é a 481, que ele pergunta: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? E ele responde: sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa ordinária de tais fenômenos. Aí ele vem dizendo que o charlatanismo foi utilizado, né? Foi muito explorado, infelizmente. Até hoje a gente vê casos que acontece isso, expondo, né? E posteriormente Kardec pergunta: de que natureza em geral os espíritos concorrem para a produção deste fenômeno? E eles respondem: de pouco elevada. Supõe que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? É claro que não, né? Desse fenômeno
dos convulsionários. Ele responde na pergunta seguinte, aí ele já pergunta da população, aqui, né, como sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado normal dos convulsionários dos que sofrem crises nervosas. Né? Quando você vê a atuação dos espíritos inferiores atuando em cima de uma pessoa, ou em grande quantidade, com exceção desse caso que você citou aí, que o espírito estava um pouco privado no seu corpo físico, né, que ele apresentava, né, um estado especial, então ele está um pouco privado e o espírito inferior atuou sobre ele. Né? Atuou como? Devido a más ações dele, é o que eu sempre falo, devido às ações dele do passado. Então, infelizmente, não existe o coitado, não existe injustiça. Se existe uma atuação má sobre alguém, se existe atuação, seja de encarnado ou desencarnado, se existe isso é porque é fraqueza de quem recebe essa subjugação, né? De Kardec tem uma partezinha que eu gostei muito, que ele bota assim, na observação da 482, que ele explica: entre as singularidades faculdades que notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferece o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia e etc. Né? E dessa forma se percebe a atuação deles. Então, à medida que você toma partido do controle da sua vida, do seu pensamento, você começa a ter essa autonomia de atuações. Aí te pergunta, essa vigilância que Jesus, nosso mestre Jesus, nos legou, vigiais e orai, era só por momento? Não, era para todo momento. Desde quando você conseguiu atingir um grau de equilíbrio, aí sim que você tem que continuar mais firme, equilibrado e sempre buscando, porque a atuação, infelizmente, de inferiores, ela existe em diversos graus. Então, é como fosse um exemplo, né? Vou fazer uma simples analogia aqui. Uma pessoa com raio de atuação que consegue fazer um mal a poucas pessoas, bem provável que o espírito que atua sobre ela, como vou dizer assim, ela exerce pouca função porque ela consegue fazer um dano pequeno ou grande. E quando a pessoa está detenta de poder, de liberdade, então ela exerce mais atuações porque o grau de alcance dela atua por mais pessoas. Então, cada vez mais, essa influência que exerce sobre nós, cabe primeiramente nos responsabilizarmos, porque como ouvimos, até na nossa religião mesmo, de que a gente sempre terceiriza o culpado, o problema, a causa, sabendo que você se tornou presa. A gente não vigia nossos pensamentos, os nossos atos do dia a dia, não é só pelo simples fato de você não fazer o mal, mas deixar de fazer o bem. Você está contribuindo com o mal, você está contribuindo com o egoísmo, não é, Davi? Então, são diversas partes e o sonambulismo atua também, então, provocando aqui, ele fala, grande influência que exerce uns sobre os outros. Né? Então, são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados inconscientes. Então, recebemos essa influência e ela é imperceptível. Né? Então, sempre vigiando passo a passo, vigiando o pensamento, vigiando tudo que a gente está fazendo. De certa forma, fazendo bem sempre ao nosso alcance. Aí, Léo, o pessoal está aqui no chat, depois você dá uma olhada. Está participando aqui, né, a Jussara falando, nossa querida Jussara, tem a Márcia, aqui falando que domingo faremos uma ação humanitária,
A Jussara falando que o magnetismo em si é neutro, e é mesmo, né? O magnetismo Com faz certeza. tudo bem, mas a gente também vê muita gente usar o magnetismo de forma negativa. A gente tem aqui a Ângela Rodrigues, a Janaína, a Rosária, o pessoal, a Cássia, a Antônia, o pessoal está aí, ó, participando. Legal. Um grande E abraço para todos. um abraço para todo mundo. Obrigado, gente. Vocês... agora a Josi. Então, o pessoal pode perguntar se quiser, tá? A gente tenta responder aí na medida do possível. O assunto hoje ele é bem técnico. Nós falamos primeiro da Bem possessão e agora dos técnico, né? convulsionários, que são dois temas seguidos do Livro dos Espíritos. E os Ô, Davi. convulsionários, eu tive pesquisando um pouquinho. Oi, Léo. Então, Não, continua, depois eu queria falar um tá negócio. bom. Os convulsionários, da pesquisa que eu realizei, ela está presente lá além do Livro dos Espíritos, das questões 481 a 483, como eu disse anteriormente, é também artigo da Revista Espírita, né? E a gente visualiza os convulsionários, né? Logo de início a gente vai imaginar convulsionar aqueles que têm convulsões. E era exatamente o que ocorria, né? Na época de Kardec, houve um movimento surgido numa cidade francesa chamada Saint-Merdat, que promovia visitas ao túmulo de um diácono chamado Diácono Paris, um padre, né? Padre Paris. Foi uma pessoa muito boa lá do século XVIII. Em 1727 ele desencarnou e por conta da ação caridosa dele, muitas pessoas iam visitar o túmulo dele. E quando visitavam o túmulo dele, essas pessoas tinham convulsões. Caíam no chão, conseguiam fazer curas, a pessoa tocava no túmulo doente, se achava melhor. Alguns sentiam a doença que o outro tinha. Eram diversas faculdades, né? A faculdade de resistir à tortura, à autoflagelação. Então começou a haver um movimento no cemitério e as autoridades, muito baseada nesses fenômenos que acontecia, que são o que eles chamam de convulsão, né? Que dá o nome ao termo. Então, convulsionário, quando Kardec faz as perguntas, é em relação a esses fenômenos presentes lá na Revista Espírita, e ele descreve isso. Então, as pessoas iam atrás desses fenômenos. Então, quando as autoridades proibiram essas visitas ao túmulo do padre, do diácono Paris, as pessoas passaram a fazer em casa. E criou-se uma seita exatamente para que se tivesse essas convulsões, que tivesse a provocação dessas faculdades, entendeu? E Kardec evocou. É interessante que na Revista de Espírita ele conta que evocou o diácono, e ele veio falar que não tinha nada a ver com a história e deu as explicações que Kardec queria, que a origem dessas convulsões era, em parte, o magnetismo, em parte, charlatanismo, que as pessoas exageravam, exatamente, talvez para vender indulgências, não sei. Então, é muito interessante porque Kardec conversa através da evocação do Padre Paris, ele conversa e vai esclarecendo a respeito desses fenômenos que aconteciam lá nessa cidade francesa, né? Então, a origem realmente, como está aqui, né, na questão 482, ele fala que a origem é o magnetismo, né, e o sonambulismo. Então, um certo grau de
de sonambulismo, que é um estado de emancipação da alma. Então, algumas pessoas tinham essa capacidade. É por isso que apresentavam aqueles fenômenos. E realmente de magnetismo, né, de pensamento, né, e força de pensamento, e que a essência desse movimento era realmente a natureza dos espíritos que lidavam com esse tipo de fenômeno eram espíritos de pouca elevação. Então, Kardec explica tudinho quando ele faz essa evocação do padre, e o padre vai dando detalhes para ele, né? Claro que Kardec investigou isso com mais clareza, mas ele colocou, isso é importante colocar, falar sobre os convulsionários no Livro dos Espíritos, né? Como um item do tema do capítulo, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, a gente entende porque Kardec colocou essa temática, né, tão assim diferenciada, tão assim da época dele, né, de um evento que aconteceu lá na época dele. A gente vê, às vezes, também movimentos assim. Certa feita, assistindo TV, vi um movimento assim, de autoflagelação lá na Filipinas. Eu acho que se dá na Semana Santa. Então você vê pessoas se autoflagelando com chicote, com gilete, né, em nome do Cristo, carregando cruz nas costas, né, e assim, é muito semelhante ao que acontecia lá na cidade francesa, que a gente acabou de falar agora, onde acontecia, onde residia, onde morou o Padre Paris. Então, apesar de ter 160 anos, né, mais de 160 anos, desde que Kardec estudou a situação, a gente ainda vê esse tipo de fanatismo se repetir, né? E realmente não tem a menor. E o Espiritismo fala que não tem o menor sentido você maltratar a, a casa do espírito, que é o corpo. Então a gente tem que valorizar muito a casa do espírito, porque o corpo ele é importante, né? A gente tem um objetivo na encarnação e o corpo é importante para transformar através de nossa ação, né? Através das nossas experiências na carne, transformar o espírito. Então, não há sentido em rituais de autoflagelação ou fenômenos que promovem esse tipo de ação. Você ia falar alguma coisa, Léo? A mente é a força do corpo, né? Então, muitos dos nossos males, a maioria dos nossos males do nosso corpo físico são reflexos dos nossos pensamentos, do que estamos gerando no nosso pensamento. Nosso pensamento é uma energia, né? É uma energia que gera saúde ou traz patologia para o nosso corpo. É uma história, eu nunca presenciei um estado desse, mas eu tenho um relato que eu acho muito legal, que ele foi a minha porta de entrada para o espiritismo. O fato não aconteceu comigo, mas vai chegar até mim. Vou resumir ele, que já estamos chegando aos 40, né? Já estamos já. Foi meu pai quando eu era jovem, ele seus 20 anos. Faz seus 20 anos, ele estava numa viagem a trabalho, e ele estava hospedado num vilarejo pequeno lá no Nordeste, e o amigo dele companheiro de quarto, passou mal. Parecia que estava incorporado, perturbando, gritando, xingando tudo. Ele assustado, jovem, não sabia que era aquilo, saiu correndo na vila, foi pedir ajuda lá às pessoas, e veio um senhorzinho, todo humilde lá, foi lá com ele, viu o caso, falou para ele: meu filho, fica na porta da casa, do quarto da casa, e ora a Jesus com toda a tua fé. Aí meu pai: não, eu não sei orar. Na época eu era jovem, não sei rezar. Ele: não, reza um Pai Nosso com toda a tua fé, com toda a tua força, pede a Jesus, faz um Pai Nosso que você vai ajudar muito. Meu pai ficou fazendo o Pai Nosso dele, com toda a fé dele,
E o Senhor lá pôs as mãos dele, com a sua humildade e principalmente com a sua autoridade moral, acalmou o rapaz que estava, de certa forma, possuído, né? Acalmou, ele se deitou e foi dormir. E meu pai ficou muito impressionado com a cena que ele viu. Ele contou essa história há muito tempo e me impressionou muito. E, e ele falou, mas o que o senhor fez? Aí ele, espera um momento. Ele foi lá na casinha dele, voltou e entregou um livro para ele. Aí esse livro ficou... Meu pai leu o livro, passou décadas e décadas. Eu nasci, eu cresci, e lá na minha faixa etária, mais ou menos na dele, em certo momento, lá nos meus 20 e poucos anos, acabado de tornar maioridade, buscando algo para saciar minha angústia. Então, eu comecei a pedir com fé dentro da minha casa e comecei a vasculhar, pesquisar um armário da sala. Eu acho o livro. Aí que ele me conta essa história. Quando eu achei o livro, eu abri o livro, fiquei impressionado com tudo que eu lia, aí ele me contou essa história. E o livro é O Evangelho dos Humildes. É pelo autor espírita Eliseu Rigonati. Ele traz um estudo sobre o Evangelho de Mateus com abordagem espírita e começa a traduzir, trazer Jesus mais para próximo da gente. Então, aquilo ali eu me sentia abraçado, amparado. Eu falei, pô, não. Aqui eu me encontrei e eu lembro dessa história porque marcou muito para mim. Então, é isso, né? Resumindo, né, Davi? Já finalizando a minha, já chegamos no tempo. É isso, é Jesus na nossa vida. O Espiritismo nos aproxima demais do Cristo e principalmente que ele nos mostra que não adianta vivermos de aparência, não adianta ficar enfurnados no nosso centro religioso, na igreja, seja o que for, se você não tem um propósito de mudar seu coração, ser mais tolerante com a crença do próximo, com qualquer diferença, porque ter diferença é normal, todos nós somos diferentes, mas temos que praticar empatia, e já praticando empatia, esse é o bem que o Cristo quer por toda a humanidade, uma humanidade mais tolerante, mais compassiva e principalmente que exercemos amor ao próximo. Mas tudo isso começa dentro da gente, tudo com o nosso pensamento. É isso aí, muito bom. Né, espiritismo é o cristianismo rede vivo, então traz muita explicação para nós. Muitos desses fenômenos que a gente não conseguia compreender com a revelação e com a ideia, sobretudo, da reencarnação, a realidade do mundo espiritual, a gente consegue entender de maneira muito mais apropriada. E não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, como o Kardec falou. Muito bem, a gente segue já para o final do da nossa live. Agradecemos a presença de todos. Entrou mais gente aqui, estava olhando, a Alba, que eu não tinha falado antes, né? A Mary, entrou mais uma galera boa aí, ó. A Thelma, minha grande amiga Thelma. Então, agradecemos a presença de todos vocês. O tema de hoje foi um tema bastante técnico, mas bastante esclarecedor. E estou vendo aqui a Clara. São várias pessoas que estão acessando então a nossa live e graças a Deus a gente pode ter esses minutinhos aqui para falar de espiritismo, responder algumas perguntas e falar de Jesus sobretudo, né? Porque como eu falei, espiritismo é o cristianismo rede vivo. Isso quem falou foi Emmanuel, né? Não sou eu não, tá, gente? A gente só repete. Só repete. O tema da próxima semana é um tema interessantíssimo, presente no livro da Gênese. O tema da próxima semana, pessoal, anotem aí na sua agenda, é a superioridade da natureza de Jesus. Está presente também no Evangelho segundo o Espiritismo, está presente no Livro dos Espíritos, mas é um tema que tiramos lá da Gênese.
tá? A superioridade da natureza de Jesus fica, então, combinado para a próxima semana, no dia 19, estamos aqui às 21 horas para falar sobre essa temática, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus e que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações até semana que vem, se Deus quiser. Uma semana maravilhosa para vocês. Tchau, tchau. Fique com Jesus.